Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sou Breno Fialho, do Centro Espírita Irmã Rosa. E por gentil convite de Márcio Hungria, gravo este vídeo para apresentação no canal YouTube do Núcleo Espírita Chico Xavier. Agradeço a oportunidade, pois preparar um estudo é sempre uma chance de rever o tema, reorganizar as ideias para apresentá-las. Que a luz do Mestre Jesus esteja entre nós, em nossos lares, nos abençoando. O nosso tema é Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo 5 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos sobre sofrimentos e aflições à luz da doutrina espírita. Essa nossa doutrina espírita nos apresenta uma riqueza de explicações sobre o sofrimento e como enfrentá-lo. Vamos também tentar desmistificar que o espírita gosta de sofrer e que devemos aceitar o sofrimento simplesmente porque Deus quer. São duas ideias muito simplistas. O espírita gosta de sofrer. Tem que sofrer porque Deus quer. Então vamos tentar entender à luz da razão, já que nossa doutrina espírita nos traz tantas explicações e observações. E no capítulo 5 nós vamos falar sobre justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, alguns comentários dos espíritos sobre esse tema. E Allan Kardec começa de modo muito bonito, quase que poético, pois as bem-aventuranças são de grande beleza, e ele começa o capítulo com algumas bem-aventuranças. Vai assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurado vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. As bem-aventuranças nos trazem sempre a ideia do futuro, a compensação vem do futuro, a colheita vem mais adiante. E se hoje ainda temos alguma dificuldade de entender a lógica, o raciocínio das bem-aventuranças, imagina aquela época em que Jesus vem trazer a grande novidade do reino dos céus, da vida simples que é recompensada, das bênçãos que chegarão àqueles que choram, enquanto que os poderosos já teriam tido a recompensa deles na encarnação. Então, Allan Kardec começa falando da justiça das aflições, que as bem-aventuranças só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza da vida futura, os ensinamentos morais do Cristo seriam frágeis, uma enganação. E mesmo com a certeza da felicidade futura, fica difícil entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Seria uma espécie, então, de pedágio, um pagamento que se faz? E mais ainda, além de tentar entender a utilidade do sofrimento, por que uns sofrem mais do que outros? Uns estão na miséria, outros na riqueza e conforto. É só observar a nossa volta. Para uns, falta até o necessário dentro de simples moradias. Outros estão bem abastecidos, no conforto e até no desperdício. Uns têm corpo perfeito, outros trazem limitações. As limitações do corpo agravam diversas carências. Como Allan Kardec mesmo nos diz, continua nos chamando a atenção, pessoas boas sofrem ao lado de pessoas más, que prosperam. A prosperidade traz a impressão de felicidade, que muitas vezes só existe na aparência, bem sabemos. Então a fé no futuro pode até consolar, proporcionar paciência, ou seja, eu vou ter a compensação no futuro, eu vou então esperar. Se Jesus trouxe essa orientação, ele é o Messias prometido, veio nos trazer a ideia do reino de Deus, então eu vou esperar a compensação futura. Mas a explicação da desigualdade ainda não está feita. Mas, como a nossa doutrina espírita é muito racional, sabemos que Deus é soberanamente bom e justo. Não pode agir por capricho, nem com parcialidade. Então, para nós, as contrariedades da vida têm uma causa. E se Deus é justo, essa causa deve ser justa. Porque para outros credos religiosos que não acreditam que nós já tenhamos tido vidas encarnadas, teremos muitas outras, como fica? Ficam sendo um capricho de Deus?
deixaram uma pessoa com limitação física ao lado de outro na mesma encarnação, às vezes, comumente na mesma família, um está ali perfeito e o outro está com dificuldades, tem deficiências de nascença. Como seria isso? Então, Allan Kardec vai dividir, vai nos apresentar dois tipos de causas de sofrimentos. Ele vai nos dizer, as contrariedades da vida são de duas espécies. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Primeiro, causas atuais das aflições. Muitos sofrimentos são natural consequência do caráter e da conduta dos que sofrem. Isso é difícil perceber e mais ainda difícil de aceitar. Kardec nos fala que é a natural consequência do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Ou seja, da maneira que a pessoa é e da maneira que essa pessoa age, vem os sofrimentos. Quantos caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Podemos dizer que deixam a vida levar de qualquer maneira, vai indo. Seguem modismos comportamentais, nem sempre saudáveis. São levados como num rebanho. Não seguem uma orientação segura, talvez, por ainda não terem achado essa orientação. Mas vão seguindo, vão indo, vão na moda, vão com a maioria. Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta, ou por não limitarem seus desejos, acabam cedendo à preguiça, aos prazeres imediatistas, o consumismo tão atual. E da preguiça nada sai de bom. Dos prazeres imediatistas, logo depois, vem a decepção ou vem aquela sede de buscar novamente. E o consumismo que deixa a pessoa superficial, deixa a pessoa ansiosa muitas vezes para cada vez consumir mais, achando que ali existe uma presença de afeto, uma compensação, uma satisfação momentânea que seja, muito semelhante aos prazeres fugidios. Segue Allan Kardec, quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, nas quais o coração não serviu para nada. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e menos melindres. E isso nós vemos em todos os lugares, a todo momento. No trânsito, um não deixa o outro passar, já saem falando desaforos. Entre vizinhos de um mesmo condomínio, numa mesma vila de casas, um incomoda o outro, parece que a briga é a solução. Então, um pouco de calma, menos melindres, evitariam confusões. Então, isso é do caráter dessas pessoas. Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda a ordem. Ora, a pessoa adoece por excessos, às vezes, da alimentação, às vezes bebida, drogas nem se fala, às vezes até a falta do sono, às vezes até o que parece bom, a atividade física feita em demasia pode trazer o esgotamento. E essa parte do nosso capítulo 5, que fala da responsabilidade de nós mesmos pelos nossos sofrimentos, ela está repetida no 27, que é o Pedi e Obtereis, capítulo destinado a orações, que nós vamos trazer um recorte porque ele corrobora tudo que foi falado acima. Diz Allan Kardec, os sofrimentos em que o homem é seu agente superam em muito aqueles em que não se podem evitar. Ora, os sofrimentos em que o homem é seu agente superam em muito os que não podem evitar. O homem é responsável pela maior parte das suas aflições, as quais se pouparia caso agisse com sabedoria e prudência. Muitas vezes falta prudência. É certo também que essas misérias são resultado das nossas infrações às leis de Deus, que, se fossem respeitadas rigorosamente, nos fariam felizes. Quando não controlamos as paixões, como está nas perguntas 907 e 908 de O Livro dos Espíritos, deixamos que elas nos controlem. É como se fosse, como diz lá, os Espíritos nos dizem, é como se fosse um cavalo. Se nós não controlarmos o cavalo, ele nos leva para qualquer lugar. Se nós controlarmos, ele é bem útil. Então, as paixões se tornam perigosas e nos levam aos excessos se não são controladas, afastando-nos da natureza espiritual, mantendo-nos próximos à natureza animal. A paixão está no excesso de que se acrescentou a vontade. E a vontade é algo muito útil, e quanto mais esclarecida, melhor. E na questão logo seguinte, 909, os Espíritos nos esclarecem que podemos vencer nossas más inclinações por esforços bem pequenos se tivermos vontade. É sempre muito interessante na nossa doutrina, que é muito consoladora, esclarecedora, mas quando os Espíritos nos dão uma puxadinha de orelha,
Vale a pena prestar atenção. Então, na 909, eles falam que nós podemos vencer as más inclinações que nós temos, e são muitas, pelo esforço da vontade, com pequenos esforços da vontade. E eles falam que nós podemos sempre vencer as más tendências. Necessário é desenvolver a consciência, buscando entender o que fazemos aqui, para quê, e qual a melhor maneira de passar pela experiência encarnatória. Segue. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que são consequências dos excessos. Então a nossa doutrina nos fala de alguns assuntos muito importantes que deveriam guiar nosso comportamento. O primeiro é a posse do necessário. Então evitaríamos a busca do excesso, o consumismo. Outro é o desapego, não dá tanto valor ao que é material. E a simplicidade. Cada vez que a gente olha para o lado, se pergunta, cadê a simplicidade? Nós somos cristãos. Jesus foi o exemplo de simplicidade. A doutrina nos fala em simplicidade, nos fala em posse do necessário. E aí? E ainda mais de poucos anos para cá, com os computadores pessoais e acesso à internet por celulares, pessoas passam mais horas ligadas na grande rede, inclusive dormindo menos. Então, a saúde fica prejudicada. Se não chega a abalar a saúde, no dia seguinte está cansado, não dormiu bem, vem a irritação. E aí a irritação é motivo de discórdia. Então, se colocássemos limite à nossa ambição, não teríamos a ruína. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. E o orgulho ferido, quem se fere facilmente, reclama por tudo. Tudo é um absurdo, tudo está errado, todas as pessoas são culpadas, todas abusam. Mas nós temos que compreender que estamos num planeta de provas e expiações, em que o erro, as vacilações ainda são comuns. Nós, espíritos aqui encarnados, ainda temos muito atraso. E o planeta de provas e expiações é uma grande escola para desenvolvermos indulgência para com os outros e os outros para conosco. Mas não precisamos esperar que os outros nos sejam indulgentes para nós sermos também. Façamos primeiro a nossa parte, principalmente nós que estudamos, temos acesso à doutrina espírita que tanto nos fala de indulgência para com o próximo, tentarmos ser bons e até chegarmos ao perdão. É uma oportunidade, é praticar. Ele vai nos dizer então, se praticássemos a lei de caridade, não seríamos nem maledicentes. Aí eu vou abrir um parênteses, porque a maledicência, ela é muito sorrateira, ela é insidiosa. Ela quase que podemos dizer, é um hábito que está em praticamente todos nós. Comentar, criticar, falar mal dos outros. Mas quando a gente tem a vigilância sobre essa vicissitude, sobre esse vício, nós vamos evitando de fazer essas críticas, tirar o valor do outro. E à medida que vencemos a maledicência, nós nos livramos dos preconceitos. E é muito importante, o mundo está clamando também por menos preconceito de todos os matizes. Todo preconceito é negativo. E ganhamos a oportunidade de mudar o teor do nosso pensamento. Quem sabe orar ou dirigir um bom pensamento àqueles que antes eram alvos de nossas críticas. Ou seja, vem lá aquele vizinho que não me cai tão bem, ou uma pessoa com uma roupa estranha, um modo de andar diferente, um cabelo que eu não aprovo. O que eu tenho a ver com o cabelo do outro, né? Mas muitas pessoas são assim. E, estando alguém do lado ou não para comentar, pensar logo em reprovar a maneira daquela pessoa de andar, de se portar, de se apresentar. E quando a gente deixa de fazer isso, podemos até mandar um pensamento, passando pela pessoa, que Deus te abençoe, com sinceridade, muita saúde, sem falar nada, só emitir o pensamento. Exercitamos então um bom pensamento. E é melhor um bom pensamento do que um mau pensamento. É melhor um bom do que um mau. E para entender isso, consultem o capítulo 14 da Gênesis sobre os fluidos. E o primeiro a se beneficiar pelo bom pensamento é aquele que emite o bom pensamento, que fica com aquela energia ao seu redor. Kardec continua, nem invejosos e ciumentos. O invejoso e o ciumento sofrem demais, porque eles não controlam esses estímulos. O estímulo aparece e incomoda. Então, passou um que está mais alegre, tem uma roupa melhor, um carro melhor, um celular melhor, a família mais saudável, seja lá o que for. Incomoda o ciumento, o invejoso. Isso tudo evita discussões, desavenças, pensamentos negativos também. E
hoje muitos estímulos de inveja, de ciúme, estão na bolsa, no bolso de cada um, na mão, nos telefones celulares, o acesso à revista caras das pessoas com quem se relaciona por redes sociais, que são Instagram, Facebook. Eu não tenho, mas sei como funciona. E aí você abre ali o que as pessoas postam, as pessoas comuns, seus amigos e parentes, em geral só alegria, só boas comidas, bons passeios. Como é nosso pensamento em relação àquelas imagens que nós vemos? Nos trazem algo de bom? Nós emitimos bons pensamentos? Vale a pena refletir sobre isso, porque, inclusive, atualmente, a ciência médica já coloca como uma compulsão a vontade incontrolável de consultar o Instagram. Porque quanto mais as pessoas, mais seguidores, mais as pessoas seguem, mais publicações, entre aspas, há a todo momento. Então eu vou ver, vou me atualizar, vou buscar o que a pessoa está colocando, seja pessoa conhecida ou distante, famoso. E aí, qual é o pensamento que eu tenho? Bom, se nós não fizermos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças ou antipatias. Pode ser que hoje não façamos mal ostensivamente, mas será que estamos virando a cara para aquele vizinho que na reunião foi contra a nossa ideia? Estamos nutrindo a antipatia? Então, por que estamos narrando tudo isso? Para entender que muitos dos dissabores vêm das nossas próprias ações. E o que é um grande lenitivo, algo muito bom para isso, é a ação da prece. A prece tem por efeito atrair a inspiração salutar dos bons espíritos e pedir a força necessária para resistir aos maus pensamentos. Então, se resistirmos aos maus pensamentos de tudo que nós falamos até aqui, ora, já mudamos o nosso patamar até de emissão de pensamentos, de energia. Os espíritos não vão afastar o mal de nós. Eles vão nos dar as boas inspirações para nós nos afastarmos dos maus pensamentos e das más situações. Tudo de maneira muito sutil, por inspiração, para que não fiquemos esperando, dependendo de algo ostensivo. Imagina, se para ter uma ideia, todo mundo tivesse que procurar um médium, fazer uma espécie de consulta, não dá para funcionar assim. Então essas ideias vêm por intuição, são ideias que vão surgindo. Então nós ficamos na posição daquela pessoa que solicita bons conselhos, essa inspiração vem e eu tenho a escolha, sigo ou não sigo. Então isso aqui, a gente deu uma passadinha rápida no capítulo 27, Pedi obtereis, porque tem tudo a ver com o nosso capítulo 5, para o qual voltamos agora. Então que todos aqueles que têm incômodos, contrariedades e decepções, perguntem às suas consciências, busquem primeiro a origem dos seus males. Vê se na maioria das vezes vão pensar assim, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. O arrependimento por agir de impulso, por agir sem controlar. O Emmanuel nos fala uma frasezinha muito útil, que é a disciplina antecede a espontaneidade, ou seja, eu tenho que tentar controlar a situação, as emoções, deixa a boa emoção fluir. Agora o que é negativo vamos controlar, vamos tentar modificar. E não dá mais para dizer, não estamos mais no tempo de dizer, eu sou assim mesmo, não vou mudar nunca, sempre vivi assim, eu nasci assim, serei sempre assim. Não. Então a quem culpar por todos esses infortúnios? E em vez de reconhecer que nós precisamos mudar, porque muitas vezes isso incomoda, é humilhante para aquele que é mais orgulhoso, incomoda a vaidade, a gente acaba acusando a sorte, a providência, o azar. E aí Kardec nos diz, os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida. E o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Aí é o nosso outro assunto clássico da doutrina espírita, que é a reforma íntima. E nós, espíritas, temos uma maravilhosa orientação do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do nosso Evangelho. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então temos que buscar conhecimento. Por isso que, mesmo durante a pandemia, isolamento social, buscar o contato com a página da casa que nós frequentamos, ouvir as palestras ali colocadas com tanta boa vontade, os dirigentes estão se desdobrando, as pessoas que colocam no ar também se dedicando, é um trabalho hercúleo e temos que valorizar isso, é louvável. E para nós que assistimos também essas exposições, é uma maneira
de estarmos em contato com os ensinamentos cristãos. E muitas vezes, para não acontecer no fim da vida, a pessoa diz: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado. Mas nós somos espíritos reencarnantes, nunca é tarde para começar a modificação do nosso caráter. E na resposta 1004 no Livro dos Espíritos, vemos que a duração e natureza dos sofrimentos dependem do tempo que levamos para nos melhorar. Então sofremos porque somos imperfeitos, sofremos porque carregamos mazelas. Então a duração, a natureza dos nossos sofrimentos é o tempo que vamos levar para melhorar. E aí direcionar melhor nossas energias, para não ficar reclamando à toa, não colocar a culpa nos outros pelos nossos insucessos, sejam eles relevantes ou não. Deixei cair o prato no chão porque você me assustou. Sou assim porque meu pai me batia. Minha mãe não me dava atenção. Sou ansioso porque trabalho muito. Não, nós temos as nossas escolhas, não temos que botar a culpa nos outros pelas nossas dificuldades. E aí, a próxima sessão é causas anteriores das aflições. Então, tudo isso que nós falamos, e é muito maior que o que já passou, são as causas atuais das aflições. As anteriores, por um raciocínio também muito lógico, que há ocorrências que não dependem do nosso cuidado, são completamente estranhas e parecem que ocorrem por fatalidade, como perda de entes queridos, acidentes que nenhuma precaução poderia evitar, calamidades naturais, enfermidades de nascença. E aí como fica isso? Em virtude do princípio que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que também têm uma causa. E mais uma vez, sendo Deus justo, essa causa deve ser justa também. Como a causa vem antes do efeito, se não está na vida atual, deve ser na anterior, ou está numa anterior. Então nós enfrentamos dificuldades, muitas vezes porque fizemos o mal. Se não fizemos nessa vida, seguramente o fizemos em outro. E aquele que sofre está expiando erros do seu passado. É a lei de ação e reação. A infelicidade, que à primeira vista nos parece merecida, tem sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. Porque uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Claro que toda falta tem atenuantes e agravantes, de acordo com o conhecimento da criatura e da cultura da sociedade daquela época. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com seus próprios filhos. O homem não deve se esquecer nunca de que está no mundo inferior, ao qual está preso devido às suas imperfeições. Todos nós, se estamos encarnados aqui na Terra, é porque carregamos o peso das nossas imperfeições pretéritas. Então não há ilusão de que sairemos dessa encarnação com diploma de anjo. Seria uma ilusão. Estamos caminhando e a doutrina espírita nos dá muito esclarecimento, muita força e muito auxílio para essa marcha. Então essas aflições são ao mesmo tempo expiação do passado, que nos castigam, e provas para nos prepararmos para o futuro. Não devemos pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam causados por uma falta. Kardec vai nos esclarecer que são, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar o seu progresso. Então, na maioria das provas, temos a nossa escolha, a nossa aquiescência, porque dissemos na programação: aceito, sou capaz de ir adiante. E se observarmos no dia a dia, vemos muitas pessoas humildes em trabalhos simples, desvalorizados até mesmo socialmente, mas levam esse trabalho com grande brio, grande dedicação, muito mais do que se espera dessas pessoas. São muitas vezes espíritos passando pela prova da vida simples, com aceitação humilde, em meio a uma sociedade consumista e de tanta aparência. Aí é mais um motivo para a gente não ficar julgando, não ter maledicência com os outros, porque às vezes ali tem um espírito muito mais adiantado do que nós que vamos criticar aquele. Não conhecemos nada de ninguém. Assim, a expiação serve sempre de prova, porém a prova nem sempre é uma expiação. No próximo item, Kardec aborda o esquecimento do passado, pois muitas pessoas poderiam dizer, começando a estudar o Espiritismo: a reencarnação é interessante, muito coerente, mas seria melhor que nós lembrássemos do que aconteceu, porque a gente já viria sabendo o que tem que fazer com cada um.
mas também por coerência da justiça do Pai, nós achamos, entendemos que é muito útil esse esquecimento do passado, pois a lembrança poderia provocar graves inconvenientes. Em muitos casos poderia nos humilhar, dependendo de se a gente soubesse que está ali ao lado de alguém muito mais poderoso do que a gente em outra época, ou nós muito mais poderosos, poderia citar o nosso orgulho ou até alguma revolta, dificultando a ação do nosso livre-arbítrio. Então, se tudo nós soubéssemos, seria muito complicado. Ah, não quero, não vou fazer, não vou reparar esse erro, esse aí fez muito mal para mim, agora aí poderia reacender até desejo de vingança. Né? Muitas vezes reencarnamos no meio que já vivemos. Seria desaconselhável relembrar acontecimentos desagradáveis. Aí sim, novamente, poderia reacender ódios, humilhações. Se observarmos em nós, de tudo aí que comentamos, teria muito mais problemas de personalidade para comentar, né? Mas dentro do orgulho, diversos matizes do orgulho, do egoísmo, a vaidade, Kardec nos fala que as más tendências indicam o que deve ser corrigido. A orientação espírita cristã muito nos ajuda nessa tarefa. A humildade, como falamos, né? Simplicidade, posse do necessário, controlar a vaidade. E agora algo muito importante, e dentro de todo o cristianismo, mas dentro da doutrina espírita, procura-se entender o porquê da resignação, motivos de resignação. Então não é só aquilo, porque Deus quer, que já é muito louvável. Muitas pessoas se dobram diante das dificuldades, entendendo que é porque Deus quer, mas não é exatamente assim. Sabemos da lei de causa e efeito, sabemos das vidas anteriores, e Kardec vai nos falar que devemos nos considerar felizes por sofrer, por ser uma espécie de pagamento de dívidas, de faltas passadas. Então aqui também vale o entendimento de que não é que o espírita vai estar, ai que bom, mais um sofrimento, ai que bom, mais uma dificuldade, mas nós entendemos que aquela dificuldade que bate à nossa porta está trazendo a oportunidade de uma reparação, de pagar, né, a dívida, alguma dívida que tivemos. E essas dores suportadas pacientemente na Terra nos poupam tempo de sofrimento na vida futura. Porque se fizemos no passado outro sofrer, e esse sofrimento bate agora à nossa porta, é interessante suportar. Não adianta reclamar. E fazer o que for possível para tentar minorar, ajudar os outros, não sendo possível, porque existem realmente alguns infortúnios, alguns problemas com os quais temos que conviver, a resignação é o caminho. A felicidade é fruto do conhecimento de que, pagando as dívidas, ficaremos livres. Entendendo, então, que passada essa fase, estaremos livres. Mas se ao pagarmos, contrairmos outras pelas reclamações, o tempo acaba de libertação se estendendo. E Kardec nos chama a atenção que uma falta relevante é a falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentarmos as aflições, se não aceitamos com resignação, se acusamos Deus de injusto, contraímos nova dívida. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Além disso, ao exercício da reclamação, tudo parece incomodar. Se está sol, está calor. Se está frio, incomoda. Se está ventando, não está bom. Se está chovendo, também não está bom. Há pessoas que se exercitam na reclamação. Vale a pena cada um prestar atenção em si, não é apontar o dedo no outro. Isso tudo é para nós mesmos. Será que eu tenho reclamado muito? Será que eu tenho sido inconveniente? Às vezes a pessoa, e aí, tudo bem? Ai, não, esse calor. Ai, agora está frio. Ai, agora esse trânsito. Não vamos esquecer que estamos num mundo de provas e expiações. Problemas existem. Não é que a gente vá se acomodar com os problemas. Tentamos dar soluções, fazer outros caminhos, mas eles existem. E acaba que a gente sofre mais quando acredita que a duração do nosso sofrimento é muito longa. Essa doença é a vida inteira. Mas se encararmos a vida terrena pelo lado da vida do espírito eterno, a gente começa a entender que essa passagem aqui é uma breve passagem na nossa vida muito maior. Não que isso vai tirar o peso da dor, claro que não. Quem tem uma doença, quem tem uma limitação, quem tem qualquer tipo de moléstia, ou até de relacionamento, não é simples, mas entender que isso é uma compensação do passado e que ela passa. E isso nos traz um certo consolo. E a certeza de um futuro próximo, como está nas bem-aventuranças, mais feliz, nos sustenta e encoraja. Ao invés de ficar lamentando, a gente agradece aos céus as dores que nos fazem avançar. E aí, tendo esse esclarecimento, a gente para um pouquinho de relembrar o momento ruim, reviver a dor, repetir o pensamento negativo,
remoer a decepção com alguém, ressentir. São várias palavras com o prefixo re, de repetição, em relação a tudo que é ruim. Relembrar, reviver, repetir, remoer, ressentir. Ou seja, a cada dia que amanhece, nós temos uma oportunidade de modificar. É mais uma chance. Por exemplo, alguém que o médico falou, olha, você tem que começar a dar umas caminhadas, porque as taxas não estão boas. O dia amanhã, bota o despertador, começa dando uma voltinha no quarteirão, se sentiu bem no dia seguinte, 2 voltinhas. Ah, cansou e no outro dia só vai até a esquina e volta. Bom, eu não estou dando aqui receita para ninguém, nem posso. Mas é um exemplo, uma brincadeira apenas, mas cada um consulta um médico, consulta um preparador, um fisioterapeuta, dependendo, e conseguir avançar, sair do imobilismo, que às vezes nos esteriliza. Então, o resultado de ver a vida à maneira espiritual, ela diminui a importância das coisas deste mundo. Não é que as coisas não sejam importantes, mas elas não podem nos dominar. São matéria, assim como nós estamos no corpo material provisoriamente. Isso faz com que nós venhamos a moderar os nossos desejos. E aí controla, não vamos chegar a alimentar a inveja, e as decepções acabam ficando mais enfraquecidas. E aí adquirimos então uma calma, uma resignação, que são úteis à saúde do corpo e da alma. Ao passo que a inveja, o ciúme, a ambição que traz ansiedade, o homem tortura-se voluntariamente. Está aí de novo a explicação de sermos os agentes da maioria dos nossos infortúnios. De comunicação dos espíritos, só destacar uma zinha do bem e mal sofrer, em que o espírito nos fala que todos que estão na Terra sofrem, mas poucos sabem sofrer, como falado por Allan Kardec antes. Somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta e a prece é a sustentação para a alma. Mais uma vez aqui gostaria de destacar a prece. E indo lá de novo no capítulo 27, item 22, quem quiser, quero ler alguma coisa sobre oração. Capítulo 27 do nosso Evangelho, item 22, a instrução de espírito. Ele nos fala: vocês lembram de pedir a melhoria moral nas suas preces? Então, mais uma vez, vale a pena, quando a nossa doutrina ali, em algum texto, no Livro dos Espíritos, dá a puxadinha de atenção em nós. Nós estamos pedindo a nossa melhoria moral com sinceridade? E no nosso capítulo 27 fala também que Deus sempre vai nos atender. Olha só, quando a palavra sempre aparece, é a prece que tem 100% de eficácia. Deus sempre vai nos atender quando pedirmos coragem, paciência e resignação. Sabe por quê? Porque isso são qualidades que podem surgir de mim. Eu estou pedindo coragem, paciência e resignação. Porque com coragem, paciência e resignação, eu passo por tudo. Coragem para seguir adiante. Paciência para saber esperar. E resignação para não me revoltar diante do que não pode ser modificado naquele momento. Então eu espero o tempo passar, eu espero a oportunidade, mas eu tenho a coragem, eu estou seguindo adiante. Então, se pedirmos com sinceridade, coragem, paciência e resignação, nós vamos alcançar. Só lembrando que a paciência, claro, eu brinco muito aqui em casa às vezes, fazendo oração para pedir paciência, então momentaneamente vai enfrentar mais fila, mais engarrafamento, porque se a gente está pedindo, a gente tem que exercitar para chegar à paciência. E a gente exercita a paciência esperando. Então estejam preparados. Então, quando atinge um motivo de dor ou contrariedade, quando a gente evita os ataques de impaciência, raiva ou desespero, esse espírito nos fala, podemos falar então, fui o mais forte. Porque parece ser muito natural diante de uma contrariedade, de uma espera, de alguém que não nos trate como a gente achava que deveria tratar, vem a impaciência, a raiva e desespero. Quando dominamos e não temos essas atitudes, essas reações, podemos dizer que fomos o mais forte. E uma zinha de Santo Agostinho, que vai nos reforçar o que já foi falado, é lembrando, o mal e o remédio, uma frasezinha só de Santo Agostinho, que nós, no espaço, escolhemos as nossas provas, porque nós achamos que éramos capazes de suportá-las. Então, por que lamentar agora? Não é coerente lamentar agora. E agora, meus irmãos, eu vou pedir licença a vocês para encaminhar nosso encerramento. Eu fiz um recorte do livro Depois da Morte, capítulo 50, de Leon Denis, que nos fala de resignação. Eu juntei alguns trechinhos e vou pedir licença a vocês para ler, porque é um texto muito bonito,
de uma explicação muito boa sobre sofrimento e resignação para encaminhar o nosso encerramento. Diz assim Leon Denis: o sofrimento é uma lei do nosso mundo. Em todas as condições, em todas as idades, sob todos os climas, o homem tem sofrido, o homem tem chorado. Apesar dos progressos sociais, milhões de seres curvam-se ainda sob o peso da dor. As classes superiores não estão isentas de males. O rico, como o pobre, sofre na carne e no coração. A ação da dor retira de nós o que é impuro e mau, os apetites grosseiros, os vícios, os desejos, tudo que vem da terra e deve retornar à terra. A adversidade é a grande escola, o campo fértil das transformações. Graças aos seus ensinos, as más paixões transformam-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor ao bem. Nada está perdido, mas essa transformação é lenta e difícil. Isentos de males, de cuidados, deixamo-nos levar pelo ardor das nossas paixões, pela sedução do nosso caráter. Longe de trabalhar pelo nosso melhoramento, não fazíamos senão juntarmos as nossas faltas passadas, faltas novas, enquanto que, comprimidos pelo sofrimento, em existências humildes, habituamo-nos à paciência, à reflexão. Lutar contra a adversidade é um dever. Abandonar-se, deixar-se levar pela preguiça, suportar sem reagir aos males da vida seria uma covardia. As dificuldades que temos a vencer exercem e desenvolvem a nossa inteligência. Todavia, quando os nossos esforços tornam-se supérfluos, quando inevitável ergue-se, chega a hora de apelar para a resignação. Nenhuma força poderia desviar de nós as consequências do passado. Revoltar-se contra a lei moral seria tão insensato quanto querer resistir às leis da distância e da gravidade. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter sido claro. Desejo a todos muita luz, muita paz, muita saúde e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus, com o Mestre Jesus.